Ah, obrigado. Para quem veio de Belém, para quem veio de Fortaleza, não tem esse frio, não. Com certeza não. É, para quem já segue a nossa página Kaizen já deve me conhecer, mas para quem não segue ou quem está chegando agora, né? Meu nome é Guilherme Monte, eu sou natural de Fortaleza, no Ceará, então brasileiro 100%, não tenho nenhuma descendência japonesa e atualmente eu moro em Hiroshima, né? Moro na província de Hiroshima, onde eu faço mestrado na Universidade de Hiroshima pela bolsa do MEXT, pela bolsa de pós-graduação e de pesquisa do Mombuka Gakusho. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa minha experiência, né? Essa minha relação com o japonês e como foi que eu cheguei até esse momento da bolsa. Acho que Né? é No outro lado do mundo, literalmente, né? Aí eu queria, né, falar um pouquinho mais com você, mas eu queria também pedir pro pessoal jogar perguntas, né? O que querem saber, o que querem que o Guilherme conte, né? Fale para vocês, compartilhe. Que aí eu vou estar tentando pegar as perguntas e estar conversando, né, e compartilhando com vocês. Mas, como você disse, como foi para você chegar? Como você soube da bolsa? O que que você pesquisa? Pode falar um pouquinho dessa sua experiência acadêmica? Vamos lá, como foi que eu soube da bolsa? Eu acho que eu soube da bolsa desde que eu comecei a estudar japonês, no Hum, curso de japonês da Universidade Estadual do Ceará. sim, sim, sim. Quando a gente começa a estudar japonês nessas bolsas, Hum, lógico que todo mundo tem vontade de ir para o Japão, né? E pra né? gente, se a turismo, não é tão fácil, né? É Além de ser muito verdade. caro, é muito É longe. verdade. Então, Longe, muito longe. ó, são, só de pensar naquela viagem. E aí, vir com bolsa é sempre a melhor opção para quem quer realmente conhecer, né, o É verdade. Japão. E é uma série de bolsas, né, que a gente conhecia da UES. Tinha uma bolsa da Fundação Japão, tinha a bolsa do JET, que acho que não chama nem de bolsa, né, já é um emprego mesmo. E É tem um as bolsas do emprego, MEC. né? O MEC, para quem não sabe, é o Ministério da Cultura, Educação, Esporte, É. Ciência e daí um monte de coisa daqui do Japão. E eles fornecem uma série de bolsas para Uhum. vários países estrangeiros, né? E aí uma dessas bolsas é a que eu me inscrevi, que é a bolsa de pós-graduação e pesquisa. É, eu, desde que eu comecei a estudar japonês, eu tinha vontade de vir, né? E eu sabia que eu queria alguma bolsa. E aí eu vim pela do MEXT depois de me formar. Quando eu comecei a estudar japonês, eu ainda, eu tinha acabado de entrar, eu ainda não tinha entrado na faculdade. Você começou Então, com quantos anos do japonês? 6 anos. Cedo. Não sei se a palavra é cedo, mas. Acho que dependendo da referência da pessoa, porque É, como eu não é. tenho nenhum, Sim, sim. como é que eu posso dizer? Como eu não sou descendente, Sim, sim. então é muito estranho, até inclusive falar para as pessoas, tu tá estudando o que japonês? Japonês? Sim, sim, Já, sim, sim. É tipo eu falar, eu vou começar árabe, né? É tipo diferente, né? exatamente, como se fosse assim, uma coisa de outro mundo. Hum, É, mas e aí, você que mas quis começar o japonês, você. Por que foi. você começou o japonês? Ai, chegamos aí, né? Não, a gente vai puxando tudo, mas de pouquinho em pouquinho. Isso porque eu acho Ah, que é a mesma história de muitos brasileiros ah. que têm alguma relação japonesa e que começam a estudar Hum. japonês, né? E no caso, como de muitas pessoas, foi por causa da cultura pop japonesa, já que a gente Sim, sim, sim. essa essas referências desde pequeno com os Uhum. animes na televisão Sim, e aí, sim. mas ainda tinha dublado, né? Mas Dublado. Ah, e aí depois de começar a assistir anime e hum. gostar muito de anime, eu pensei, Sim, sim. eu acho que. Porque os animes da televisão eram dublados, mas a gente não Hum. assistia só pra televisão. Eu não sei como foi pra ti. Ah, Eles tinham, vamos dizer, fontes alternativas que a gente conseguia o baixar Pirateia. ou Hum, text na hum. internet.
vinha com legenda e a gente conseguia ouvir o Sim. japonês. Acho que foi meu primeiro contato Entendi. com o japonês. Ah. E aquilo me tocou. Acho que a pronúncia, a língua e da cultura, porque a partir do anime, que vinha da TV, Sim. a gente começou a comprar mangá, eu e o Vinto mais, a gente comprava muito, lia muito mangá. Uhum. E alguns mangás, isso é interessante também de falar, que a coisa da tradução do mangá, quando vai do japonês para o português, muita coisa não é tradução direta, né? Então, tinha que ter muita rodapé. Por exemplo, eles iam comer algum prato japonês. Se traduzisse esse prato, o brasileiro não ia entender. E aí tinha as notas de rodapé. E aí, na nota de rodapé, no mangá, eles explicavam muito sobre a cultura japonesa. Não era só entendi! E aí... Tipo, falava gyudon, aí falava gyudon é um prato único que veio... Sim. Legal. E foi assim que eu fui tendo meu primeiro contato com a língua japonesa e com a cultura japonesa. E aí foi isso. Com 16 anos eu comecei a estudar de fato japonês. E aí, eu quero começando a saber essa língua. Quero saber, vou aprender mais e mais, porque eu preciso da cultura. E aí foi o caminho que eu fiquei para adentrar mais a cultura foi pela língua. Todo sentido, né? E aí, quando eu entrei no curso, foi quando eu descobri que existiam várias oportunidades para vir para o Japão, para morar, para trabalhar, ou enfim, o céu é o limite. Com certeza. Aí, no caso, assim, eu quero fazer japonês, eu vou aprender japonês, estou estudando japonês. E como foi para você chegar na bolsa? Porque o seu curso agora é o que mesmo? É engenharia, né? Arquitetura. Assim, engenharia e japonês não tem uma ligação direta, né? Para você vir fazer mestrado aqui. A minha história com a arquitetura também, ela vem paralela, né? Eu comecei a fazer arquitetura enquanto estava fazendo japonês. E aí, as duas me interessavam muito, mas realmente não dava, né? Não batia. Sabia que eu queria seguir com as duas. Daí, a primeira oportunidade que eu tive para vir para o Japão foi pelo Ciências Sem Fronteiras, que foi justamente um ano em arquitetura que eu fiz numa universidade japonesa. Né? Eu fiz na Keio, em Yokohama. Então, passei um ano em graduação de arquitetura aqui no Japão e eu estudava arquitetura na universidade e estudava japonês ao mesmo tempo. Primeiro, então, eu fazia questão de praticar, porque é aquilo, tá aqui não quer dizer que você vai aprender por osmose, né? Não, com certeza. Tem que ter parte de você também. E aí eu fazia questão de praticar, enfim. E acabou que eu consegui juntar, né, as minhas duas paixões nessa primeira bolsa do Ciências Sem Fronteiras, que, para quem não sabe, era uma bolsa do governo brasileiro e tinha, acho que no segundo governo Dilma. No primeiro eu não lembro se tinha, mas estava começando, com certeza. Ele chegou primeiro, no segundo... quantos anos? Acho que foram 6 anos, né, que se manteve. Foi bastante, né? Então, realmente, sou pelos dois governos da Dilma. E aí... E a propósito, Keio é uma das melhores universidades aqui do Japão, né? E tu acredita que eu não sabia? Eu não fazia ideia. Quando eu perguntavam assim, qual é a universidade? Eu dizia, Keio. Meu Deus! Assim mesmo. Uma das melhores. Aí você conseguiu essa experiência pelo Ciências Sem Fronteira, não foi nem pelo governo do Japão, foi pelo governo do Brasil. Aí como foi essa volta, agora esse retorno como mestrando? Nossa, vamos lá. Aí eu voltei, vamos lá, passei um ano e a gente, no Ciências Sem Fronteiras, ohayou gozaimasu, konbanwa. Obrigado pelo comentário. Então, no Ciências Sem Fronteiras, como a gente fazia graduação sanduíche, você tinha que vir e voltar depois de um ano, obrigatoriamente, para finalizar a graduação, né? E aí, eu sabia que eu ia ter esse tempo limitado no Japão, aproveitei demais, aproveitei bastante, conheci muita coisa, foi ótimo. E foi a realização de um sonho, né? Aquilo que eu, quando era criança, de cultura japonesa, e de conseguir alcançar isso foi realmente uma realização pessoal muito importante para mim. E aí voltei para o Brasil, finalizei a graduação e eu tinha planos de voltar.
né? Sim, sim. Queria voltar ao Japão de algum jeito, de alguma forma. E estava tentando procurar qual seria o caminho que eu ia seguir. Uhum. Um pouco antes de vir para o Japão, eu Ah. comecei a aula de japonês, nesse mesmo curso que eu me formei. Então, Você terminei o curso de começou a dar aula, né? isso. Logo depois que eu terminei o curso, acho que eu passei 6 meses como monitor e depois já comecei a dar aula. Sim, sim. E aí, eu passei 6 meses dando aula e já vim para o Japão. Então, quando eu voltei ainda para dentro da sala de aula. Eu voltei Ah, sim, 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 sim. Uhum. também. Então, eu Uhum. estava terminando a faculdade e dando aula de japonês. Uhum. Então, ainda teria, né, a arquitetura ali do lado e o Sim, japonês sim, aqui sim. com Uhum. essa prática de professor, de sala de aula. Uhum. Eu podia Sim, 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 sim. aumentar o meu leque de opções Sempre para conseguir juntinho, né? Sempre um do lado do outro, juntinho. isso. Aí, Ah, é, eu tentei uma bolsa da Fundação Japão para treinamento de professores aqui no Japão. sim, 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 sim. E é uma bolsa que o pessoal da UES, Uhum. os outros professores, muitos deles já foram, né, por essa bolsa, e é justamente para aperfeiçoar a Sim, prática de sim. sala de aula. É Uhum. maravilhoso. A- Tem essa bolsa de 6 meses e tem uma Uhum. bolsa de 2 meses. Enfim, eles também têm várias opções de bolsa. Pessoal da Essa, Fundação Japão, quem quiser. essa opção eu já não tenho, sabia? Porque eu sou descendente e eu fiz o ensino fundamental todo aqui no Japão. A gente não pode nem emprestar. Nossa! É. É porque como o pessoal da UES, todo mundo é não descendente, né? Então a Assim. gente nem chegava nessa discussão de pode ou não pode, não sabia, nossa. É assim, lá entre meus colegas, como a maioria fez o ensino obrigatório, que no caso é o Fundamental 1 e 2 no Japão, a gente não estudou aqui, a gente não pode nem prestar para essa bolsa. A Hum, fundação, na verdade, ela não é amigável com o descendente ou quem já morou a infância, morou um tempo no Japão. Ela é amigável para quem, assim, nunca teve a experiência, sabe? Quer ter uma experiência ou quer conhecer. isso é verdade. Se a gente vê, agora que tu falou, né? Se a É, gente vê as fotos, geralmente são pessoas que não têm nenhum tipo de ligação, assim, com o Japão. Normal, justamente. Uhum. Aí esse foi interessante. 6 meses. Foi, mas eu não passei. Né? Ah, Nessa bolsa de professores eu não passei. ah, Aí será que eu tento de novo no ano seguinte e tal? uhum. Porque eu queria ir para estudar mais japonês, né? Sim, 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 Porque sim, sim, com certeza. é difícil, né? Como a gente estava comentando. Não são coisas muito próximas, a É. arquitetura e o Japão. Então, se eu fosse para estudar japonês, talvez fosse mais fácil. Enfim, acabou que não deu certo. No Hum. ano seguinte, tentei de novo, mas eu tentei uma bolsa mais curta, né, de 2 meses, e fui reprovado de novo. Era para você ser aprovado no mestrado, por isso que o resto foi. Aí eu falei, olha, essa bolsa da fundação não tá dando certo, Uhum. eu tenho que achar outro meio, um outro caminho. E aí eu fiquei, olha, já tinha terminado a graduação, ainda estava dando aula de japonês, já estava trabalhando como arquiteto, e aí eu falei, eu acho que está na hora de fazer o meu mestrado, está na hora de Aham. botar pra frente. Só que foi muito conturbado, porque pandemia, né? É, com Então, certeza. É nós. tinha. Quando eu pensei em tentar, estava ainda bem forte a pandemia ainda, então eu não tinha certeza, sabe, de, Sim, sim. será que eu vou tentar, será que não? E aí acabou que eu deixei um ano, e o que foi bom, porque aí eu consegui me preparar com bastante antecedência. Tipo Uhum. assim, em 2000, a gente está em 2023, 2022 que eu fechei a prova, então 2021, realmente, ó, a pandemia estava bem forte. Sim, sim. 2021 eu queria já ter tentado a Uhum. bolsa do MEC para pós-graduação. Mas aí desisti Sim. para tentar em 2022, né? A seleção de 2022. Então, Uhum. eu tive esse ano, entre 2021 e 2022, para me preparar, para procurar mais sobre a bolsa, para conversar com ex-bolsistas, que eu Uhum. conhecia algumas pessoas que por essa bolsa do Sim, MEC, sim, essa mesma, sim. saber do processo, saber da documentação, porque como é uma seleção de Hum. bolsa, né, que passa pelo Ministério, Sim. passa por consulado, embaixadas, É. então é muito minucioso, tem muito detalhe, eu não queria perder nada.